começar aí com os inoculantes aí. É, vamos pegar pelo nitrogênio primeiro aí. O que tem de solução? O que traz aí, trouxe nesses lançamentos? Show de bola, Marino. A Mosaic acredita que a eficiência do nitrogênio nas plantas de soja e de milho vem muito dos biológicos, além de toda a parte de fertilizantes. E aí a gente lança dois produtos, que é o M-Bioazo e o M-Biobrad. O M-Bioazo, ele tem duas cepas de Azospirilo brasilense, que é a BV5 e a BV6. Você sabe a diferença de BV5 e a BV6? Não faço ideia. É excelente isso, porque a gente sempre traz isso nos nossos treinamentos. A cepa BV5 é muito importante para a fixação biológica de nitrogênio. E a cepa BV6, ela vai ficar mais responsável para a síntese hormonal. Então, é uma casadinha perfeita, que vai estimular o crescimento radicular e também vai fornecer N. Então, para milho e para soja, o azospirilo, e o bradyrhizóbio, ele entra como o bradyrhizóbio japônico e o bradyrhizóbio diazoeficiens. Então a gente acredita que a mistura desses dois bradyrhizóbios aumenta ainda mais a eficiência e a nodulação na soja do rizóbio, do bradyrhizóbio. Então a gente consegue ter uma eficiência maior da capturação do N atmosférico para NH3 para a planta conseguir utilizar no seu metabolismo. Então, baita de produto que o mercado já é acostumado, são mais clássicos, porém a gente traz uma formulação mais inteligente, um shelf life, que é a validade do produto biológico, que costuma ser bem curta, a gente traz de 9 meses cada produto, então é um baita de um produto que a gente adapta com uma melhor formulação. Você falou em nodulação, né? O produtor de cana que cultiva a soja, né? Que eu brinco que é a soja canavieira, um dos motivos de plantar a soja é deixar nitrogênio ali já para o plantio da cana. A inoculação, a utilização dessas soluções, elas dão um resultado melhor para quem cultiva a soja na reforma de cana? Com certeza, é muito pela eficiência da fixação. A soja, que é uma leguminosa, ela tem a capacidade de formar esses rizóbios nas raízes, e é não só o bradyrhizóbio. Muitos produtores, já é realidade no Brasil inteiro, utilizam a co-inoculação junto com o azospirilo. Então coloca o M-Biobrad junto com o M-Bioazo para aumentar ainda mais a eficiência dessa nodulação. Aumentando a eficiência da nodulação, vai aumentar a eficiência da fixação biológica de N, deixando mais N ali no solo, na palhada, e sendo convertido depois ali para cana-de-açúcar. Bacana, isso aí é uma baita ferramenta, né? Exatamente. Bom, agora vamos falar de fósforo. Ô, Lucas, queria pedir para você colocar uma apresentação aqui, que tem uma ilustração melhor, eu acho que dá pro Nakata mostrar pra gente. Não tá indo, Lucas? Espera só um minutinho. Agora. Tava no fim já. Tem que colocar lá no começo. Ah, tem que voltar. Ah, tá. Pode ir, Lucas. Cadê o fósforo aqui? Esse, né? Bom, a gente tava conversando aqui antes da gravação, ô Nakata, que não é um solubilizador de fósforo, né? Que é essa solução, então? Se não é... O solubilizador já é uma novidade. Agora, qual que é essa solução aí para fósforo? Excelente, Marino. A Mosaic acredita que o fósforo ele precisa ser trabalhado de diversas maneiras. E por isso que a gente atua dessas diversas maneiras. O M-Biofos da Mosaic, ela vai conter o azospirilo brasilense, a BV5 e a BV6, na mesma concentração e a mesma formulação do M-Bioazo. Então, utilizou M-Biofos, não precisa utilizar M-Bioazo. E também nós vamos trazer o melhor solubilizador, que é a Pseudomonas florense. Por que que o nosso produto ele é mais eficiente e a gente chama como mobilização? Mobilização é o nome, então. Exatamente. O fósforo no solo, você sabe que tem que ser aplicado do lado da raiz da planta. Sim. A locomoção dele no solo é muito lenta. Ele precisa ser colocado perto da raiz para a planta já absorver. Mas se a gente coloca o fósforo no solo, ele já vai reagir não só com a raiz, mas com a argila, com a matéria orgânica, com os óxidos de ferro e alumínio, e a gente vai perdendo esses fósforos solúvel já para a caixa que é do solo.
e a gente não consegue disponibilizar tão eficiente para a planta. Então, esse produto é para trazer uma maior eficiência para a absorção desse fósforo. 4 maneiras que a gente traz dentro da companhia. A primeira, as pseudomonas, elas vão secretar ácidos orgânicos no solo, na caixa ali do solo. Esses ácidos orgânicos, eles vão se ligar numa maneira bem simples, que é aquela ligação ali do pelábio, ele fica nessa estrutura do pelábio e fica prontamente disponível para a solução do solo que a planta consegue absorver. Então, esses ácidos orgânicos, eles blindam o fósforo para que eles não se liguem a óxidos de ferro, óxidos de alumínio e se percam para fração não lábio. Essa é a primeira maneira. Quando entra no não lábio, aí perdeu o fósforo, aí não volta. Ele fica retido, né? Fica retido de uma forma muito forte, que é uma ligação covalente, tripla ou dupla, e é muito difícil quebrar essa ligação para ele voltar para a solução do solo. Mesmo os solubilizadores não... Eles atuam, mas não é a maior eficiência deles. Ah, tá. É melhor garantir que ele não entre no penão lábio e fique mais na fração lábio. Mas o nosso produto também solubiliza o penão lábio. Ou seja, só pensando, ele bloqueia o fósforo que se vai pôr no solo. Ele já trabalha ele deixa o preventivo fósforo aí. como preventivo, Isso. como uma blindagem. Na verdade, até existe casos de você fazer uma análise de solo, né, e ter o fósforo no solo, em alta concentração, mas isso expressa uma deficiência na planta muitas vezes, né? Porque ela não consegue muitas vezes reter esse solo que ele está preso nos coloides. É isso, Nakata? Exatamente. Tem algumas análises, as principais análises que os produtores fazem é uma análise que aplica um ácido em cima do solo. E esse ácido que aplica em cima do solo, ele vai solubilizar também o fósforo que estava retido. Então ele vai aumentar a estimativa de fósforo que tem no solo, mas não é realmente a realidade que está lá. Porque o fósforo está retido, ele não está prontamente disponível para a planta. Então a gente tem que fazer uma análise que o fósforo esteja apenas na fração solúvel, que é realmente a realidade que a planta vai conseguir absorver. Certo. Então aí a gente falou dessa primeira parte, né? Perfeito. A segunda maneira é realmente as pseudomonas secretando esses ácidos orgânicos que vão mesmo decompor e tirar o fósforo dessas frações que estão ligadas a não lábio. Alumínio, ferro e cálcio. Então, nessa parte inorgânica, esses ácidos orgânicos atuam solubilizando, liberando esse fósforo para o meio. Aí é a solubilização clássica. A solubilização clássica. Tá. O terceiro modo, Marino, é que as pseudomonas também secretam fitases e fosfatases ácidas. Essas são até avaliadas em laboratórios, a gente consegue avaliar. Essas fitases e fosfatases, elas vão solubilizar o fósforo que está na matéria orgânica. Então, olha que interessante esse produto. Ele vai atuar na parte inorgânica, com ácidos orgânicos, na parte orgânica, com fosfatases e fitases, e por último, não adianta só a gente solubilizar o fósforo e deixar ele ali no solo. A raiz precisa chegar até nele, porque o fósforo ele se locomove por difusão. Então, o que a Mosaic pensou? Vamos lá na teoria, lá atrás, nos livros, e falar por que a gente não aumenta a interceptação radicular do fósforo? Aquela porcentagem de interceptação radicular. E a gente coloca no produto azospirilo, que fornece N, que é o nutriente do crescimento das raízes das plantas e também da planta, e também a parte hormonal do azospirilo ABV6. Então, é um pacote completo. Fornece o fósforo, blinda o fósforo, deixa ele disponível para a planta e a gente leva a raiz até esse fósforo para fazer a absorção. Ou seja, no manejo dele, você já economiza no azospirilo. No manejo dele, você já economiza porque já tem o M-bioazo dentro do M-biofós. Perfeito, Marino. É isso aí, né? Então, você pensando assim no econômico também tem essa vantagem. Você leva o pacote, uma sala VIP, você leva algo a mais. Você já está levando algo a mais junto, né? Para contribuir nesse processo de absorção. Porque a planta, ela bebe, ela não come, né? Então, pensando, só vamos tentar simplificar a sua explicação, Nakata. Ele protege o fósforo que você vai colocar lá, para ele não ficar... Não se perder para as frações do solo. Ele solubiliza de maneira clássica, ele viabiliza perante a matéria orgânica mais fósforo,
pode-se dizer assim, não sei. Com certeza. E ele estimula a raiz para ela encontrar também o mais fósforo ali no solo. Exatamente. Por isso que a É. gente chama esse pacote de mobilização. São várias frentes atuando junto para que a planta tenha disponibilidade ali do fósforo próximo às raízes. Mobilização de fósforo, então esse é o termo muito bacana, né?